Então, boa noite a todos que chegaram agora. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Deus, nosso Pai, nosso Senhor, a força maior do universo, abençoe nesse instante a todas as almas encaminhada para um estágio evolutivo melhor. Nós sabemos, Senhor, que ainda carregamos conosco o peso de muitas responsabilidades, mas já desejamos, aspiramos respirar um ar mais sublimado, mais distanciado dos prazeres materiais, das intenções mais baixas, do interesse pessoal, da satisfação apenas íntima. Permita, Senhor Jesus, que a cada reflexão nova que fizermos, possamos fortalecer nosso mundo íntimo para conseguirmos crescer um pouco mais e dar um direcionamento às nossas existências. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este estudo esclarecedor e continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós continuamos, né? Agora a gente começa a chegar mais próximo aí do final desse segundo capítulo. Ainda temos um pedacinho, né? Grande até para estudarmos nele, mas ele começa a verter, né, para um tipo de entendimento maior. Na semana passada, nós paramos naquele ponto onde ela fala que ela recebe a visita de um jovem que morreu, aparentemente numa explosão, e ele trazia características, né, na aparência e no odor. Então a gente parou para pensar, poxa, mas será que é comum um médium receber a visita de tantos espíritos como ela recebia? Com certeza, nos nossos momentos de orações, quando não são orações extremamente egoístas, aquela que fala, meu Deus, me concede essa oportunidade, tira esse trabalho da minha frente, afasta as pessoas difíceis. Quando a gente está pedindo força para lidar com a situação e começamos a orar por aqueles, né, que desencarnaram, que estão desorientados, que estão em dificuldade, é natural que se fazemos uma leitura antecipadamente e nos preparamos para essas orações, que alguns espíritos possam nos visitar. Nós temos uma curiosidade, né, mórbida, quando passa anunciando falecimento, né, coisa de cidade muito pequena, que anuncia-se em carro de som na rua. Então a pessoa corre para ouvir, você conhece, sabe de que morreu? E levanta aquela dúvida, aquela curiosidade, mas não para orar por aquele que partiu. A diferença que Ivone fazia era isso. Ela vasculhava os jornais e buscava os obituários. E ela anotava no seu caderno o nome de todos aqueles que vinham citados e que haviam feito a passagem pela morte. Então, quando chegava a noite, ela, em vez de ficar vendo televisão, lendo na internet ou fazendo qualquer outra coisa, ela parava alguns momentos e lia aqueles nomes que eram uma evocação mental, atraía-os para próxima de si mesmo e fazia leituras do Evangelho, leituras consoladoras, que pudessem diminuir a dor daqueles espíritos, que pudessem fazê-los refletir sobre as suas próprias existências. Com o passar do tempo e com a mediunidade mais apurada, ela começou a não só sentir a presença desses espíritos, como a conviver com eles. Então, eles vinham naturalmente à sua casa e ela usa o termo materializava, mas na verdade era uma aparição à sua vidência para que conversassem com ela e para que pudessem fazer aquilo que a gente chama de atendimento fraterno. Quando na casa espírita nós atendemos uma pessoa, conversamos com alguém,
ela fazia isso a nível espiritual. Então, na semana passada, nós paramos justamente nesse ponto, quando ela diz: evidentemente que um serviço dessa natureza, realizada por um médium, desacompanhado de colaboradores, nem será de fácil realização e nem deverá ser encetado levianamente. Aí a gente pergunta: que tipo de colaboradores? Encarnados ou desencarnados? Porque ambos são colaboradores. E ambos podem colaborar para esse serviço. Então, se eu tenho na minha casa 2, 3 pessoas com o mesmo ideal, eu posso, uma vez por semana, 2, todos os dias, retirar um tempo antes do descanso e fazer esse culto aos desencarnados, aqueles que fizeram a passagem, fazer uma leitura, direcionar, irradiar energia. Mas, se eu não tenho uma fé que me proporcione segurança, ou se eu estou sozinho no meu lar e temo pela estabilidade espiritual, então eu não devo fazer. Será antes espontâneo, provocado e dirigido tão somente pelos instrutores espirituais. Você pode fazer a sua leitura naturalmente, sem a evocação daqueles que partiram. E os instrutores espirituais é que fazem essa aproximação, que trazem determinada entidade para ser esclarecida, como já o fazem no culto no lar. No momento que estamos fazendo a leitura em família, que estamos reunidos, espíritos são tragos, porque a mensagem do culto no lar é uma mensagem de educação para o espírito. Então, eles vêm, recebem aquele fluxo, aquela energia toda, e muitos que vêm e participam do culto são internados em instituições espirituais. Não vão ficar perturbando a psicosfera do lar, da residência, principalmente quando a conduta daqueles que fazem já não é uma conduta doente que alimente sensações nesses espíritos. Assim mesmo, quando acharem o médium em condições vibratórias adequadas para o feito, então a espiritualidade só traz se ela fizer um exame e falar: não, temos condições de utilizar a oração desse lar em benefício dos espíritos. Ou então ela chega e fala: não temos condições nenhuma, porque ainda é uma oração doente. É uma oração que quer apenas benefícios para si mesmo, que não quer enfrentar as dificuldades, que quer se libertar delas sem aprender com a própria dificuldade. É o mesmo caso da doença. Muitos casos, a doença já é parte da cura, porque a presença da doença nos faculta um comportamento coerente com tudo aquilo que cremos. Uma vez estando dispostos, estando saudáveis, arrumaríamos outros compromissos para justificar, a saúde do corpo físico e não nos dedicaríamos, então, a essas reflexões mais profundas. Parece que o médium, diz ela, então, é imunizado de perigos por processos que escapem à nossa compreensão, o que indica não dever ele jamais desejar ou provocar semelhantes experiências. Então, completando aquilo que a gente falou na semana passada, não é aconselhável você evocar os espíritos. Vamos evocar aqui o espírito de fulano de tal, desencarnado. Quem sabe a gente fazendo uma leitura, uma prece, a gente não vai, ajudar esse espírito. Não. Faça a sua leitura e faça a sua prece e direcione para ele. Senhor, eu tenho um conhecido, fulano de tal, já desencarnado. Eu quero dedicar a leitura desta noite a este irmão nosso, para que ele se sinta acolhido, sem que ele precise ser trago até aqui, porque talvez aqui ele se perturbe com a vida em família. Nem todos os espíritos estão prontos para voltar aos lares, nem de conhecidos, nem os seus próprios lares, porque vão se perturbar com o ritmo, com
novas experiências que surgiram com as escolhas que os filhos fizeram, e isso tudo é para eles um fator de perturbação. É mais viável, então, a gente direcionar o pensamento, sim, eu quero orar pelo meu pai, orar pela minha mãe, para que a minha leitura, a minha reflexão seja levada até eles como um abraço fraterno, como alguém que realmente não esqueceu deles aqui na Terra. Se a espiritualidade julgar que a ambiência gerada por aquele estudo, pelaquela reflexão, é útil, então ela pode trazer e permitir a entrada de alguns espíritos que vão se esclarecer. Mas e aqueles que entram, né, de forma leviana? Só entra espírito de forma leviana na nossa casa se o nosso pensamento, se o nosso comportamento for leviano. Aí não adianta pedir para não entrar, que eles vão entrar, porque a porta da leviandade está aberta. E aonde ela está aberta, todos aqueles que se sentem bem dentro desse nível de pensamento, eles vão entrar com naturalidade, eles que direcionam o ritmo daquela casa. Porque aquela casa nada mais é que o reflexo da intimidade daqueles espíritos. Ao demais, antes que tais labores sejam confiados à responsabilidade de um aparelho mediúnico, será necessário que se tenha preparado longamente através de um trabalho ininterrupto, que se tenha desprendido de muitas vezes do mundo, de si mesmo, através das renúncias e dolorosos testemunhos, de forma que o coração, ferido por dores inconsoláveis na terra, esteja preparado para a compreensão exata das lides do invisível. Ninguém vai ser médium vivendo num mar de rosas. Não existe esse romance na vida de espíritos falidos como nós. Nós seremos médiuns quando realmente vivermos em profundidade a proposta, renunciando, suportando, ferindo seu próprio interesse em benefício de outros. Aí a gente começa a se credenciar, a gente começa a adquirir uma certa resistência, uma resiliência contra fatores que desvirtuam e desequilibram o campo da mediunidade. Imagina uma pessoa que vive na abundância, que tem tudo a seu favor, a sua hora, e essa pessoa se predisponha à mediunidade. Que experiência de vida eu tenho? Se às vezes eu não desenvolvi empatia, se eu não descia ao nível dos sofredores para viver com eles, como Jesus descia da sua sublimidade moral para viver com leprosos e pessoas de má vida. Então, se eu não chegar ao nível daqueles que precisam, de que me vale o fator mediunidade? Muitas dessas entidades, porém, se debruçam sobre o nosso ombro e leem conosco. Agora ela conta a sua experiência própria, interessadas naquilo que estudamos e que testemunha, o que testemunha ser a vida espiritual, simples como a nossa própria vida. A continuação desta tão somente. Temos observado que algumas de tais entidades colocam os óculos a que estavam habituadas quando encarnadas para lerem melhor conosco. Quando nós chegamos no mundo espiritual, sem o esclarecimento que as deficiências ficaram na matéria, nós vamos precisar de óculos, vamos precisar de bengala, de cadeira de roda, de uma série de utensílios que não eram mais necessários, a partir do momento que você tem consciência da vida espiritual e aplica essa consciência na realidade. Então, se eu chegar na vida espiritual amputado, eu só vou permanecer amputado enquanto a minha mente, né, absorver aquela proposta que foi da vida material como necessária, como útil, como não tinha outro recurso. A partir do momento que eu conscientizar que aquilo ali foi uma aprovação, ou foi uma expiação, ou foi resultado de uma imprudência, eu passo a reconstruir perispiritualmente o membro amputado e passo a ter uma aparência sem aquele corte, aquela falta de membro.
Assim também são com os graus, né, da vista, com a deficiência auditiva, com a deficiência da fala, aqueles que são mudos na Terra, chegam no mundo espiritual mudos, porque perderam a interlocução das palavras e precisam passar por tratamentos para voltarem a falar, porque aquela imperfeição ficou no corpo, aquela limitação era da matéria. Hoje ela já não tem mais razão de existir, porque as limitações são provações para o crescimento. Se eu desencarnei, mas não cresci, paciência. Eu não preciso mais da limitação agora, eu vou precisar na próxima vida, porque nessa eu não aproveitei. Mas se eu aproveitei nessa, então não preciso nem na próxima. Eu já me liberto e vivo em plenitude. Então a consciência espiritual nos faz nos libertar de óculos, de uma muleta, de cadeira de roda, de uma série de recursos que são apenas para as limitações do corpo. Geralmente são, como ficou dito, leituras escolhidas que fazemos ou do Evangelho, que projetem com vigor a personalidade e os feitos do Cristo, ou de obras espíritas que melhor toquem o coração. Então, ela está falando da experiência própria dela. Ela seleciona leituras para esses momentos que ela tem com os espíritos sofredores. Assim sendo, esses pequeninos e sofredores se afeiçoam ao médium que os ajudou nos dias difíceis e se tornam amigos fervorosos para todo sempre, estabelecendo-se então indissolúveis elos de fraternidade. Então, esse convívio que se faz com os espíritos inferiores é para eles um momento, um ápice, porque às vezes estão perdidos, estão sem nenhum tipo de direcionamento. E naquele momento que você faz uma leitura, que você divide um sofrimento, você abre para eles um caminho. É o processo da desobsessão, que é feito dentro da casa espírita sob rigor de disciplina e postura. Se eu consigo transcender este comportamento da sala mediúnica para a minha vida e vivo em disciplina e postura moral, eu posso fazer isso naturalmente em qualquer lugar. E agora ela vai começar a narrar uma série de experiências que ela passou e que é muito interessante para o nosso conhecimento. Começa ela dizendo: há cerca de um ano, pela madrugada, olha até que hora ela ficava orando, né, em benefício dessas almas. Estando nós ainda desperta, apresentou-se à nossa visão um espírito, cujo decesso carnal se teria dado entre seus 38 e 40 anos de idade. Era desconhecido para ela, mas a aparência dele remontava aos seus 38, 40 anos de idade. Trajava-se pobremente. Nós estamos no capítulo como se trajam os espíritos, como eles se vestem. Então, se ele vem vestido de uma forma simplória, é porque ele não desenvolveu o conhecimento que este capítulo nos proporcionou. Trajava de pobremente, com um terno azul marinho já usado, camisa branca também usada, gravata preta atada com certo desleixo, esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado com a sua própria condição. Então, ele tem a noção do desencarne, de estar na vida espiritual, apesar da sua aparência ainda ser uma aparência de um doente. Colocou a mão sobre a nossa, num gesto fraterno, e disse: venho agradecer-lhe os vossos votos feitos em minha intenção à bondade de Deus. Então, era alguém que ela pegou o nome, orou em benefício, ele não apareceu para ela no dia, ela não tinha noção quem era, mas depois de um determinado tempo ele se apresenta para ela num estado melhor, apesar da aparência, está melhor do que quando ela orou, e fala justamente isso. Suas preces me auxiliaram tanto
que até minha família que deixei na terra foi beneficiada. Então, ela orando em benefício a ele, olha que interessante. Ele era um foco. E a prece direcionada a ele, aonde ele estava, quando ele pensava na família distante, na esposa, nos filhos, havia energia que era irradiada para alcançar essas outras almas. Então, ele diz a ela, né, até a família que deixei na terra foi beneficiada. Chamo-me Joaquim. O meu nome está no registro do seu caderno de apontamentos. Como nós dissemos, ela tinha um caderno e anotava o nome dos obituários, dos suicidas, ela tinha tudo organizado e orava ali, né, um bom tempo em benefício deles, para que eles recebessem, principalmente nessa adaptação à vida espiritual, um benefício maior. Constatamos, então, que esse visitante fora suicida. E materializado, podemos observar que havia terra em sua indumentária, isto é, impressões da porção de terra de que fora sepultado, assim como sua mente permanecia afeita ao vestuário que habitualmente usava quando vivo, e qual fora também para a sepultura. Então, ela começou a fazer um diagnóstico, né? Observou o espírito, tinha roupa suja de terra, e era a roupa com a qual ele foi enterrado. E a mente, que deve ter passado por grandes perturbações pelo processo do suicídio, ainda trazia estigmas daquela triste realidade. Como efetivamente possuímos um caderno onde registramos o nome de suicidas e pessoas falecidas em geral, conhecidos, peraí, só um minutinho, em geral, conhecidos ou colhidos no noticiário dos jornais, procuramos verificar se realmente existia nos ditos apontamentos aquele singelo nome. E encontramos, de fato, entre os suicidas, um Joaquim Pires. Tratava-se, portanto, de um dos destacados dos noticiários dos jornais, recomendando para as preces e as leituras diárias. E estamos certos de que será um bom amigo, cujas afeições nos acompanhará pelo futuro afora. Então, o que que é essa experiência que ela tem? Ela parava, orava e lá na frente, anos mais tarde, quando essa entidade encontrou um certo equilíbrio, apareceu, né, a sua percepção e contou a sua história. Olha, se eu estou aqui hoje, eu devo muito às suas preces beneficiaram a minha família, que ficou em estado difícil com a minha morte, porque o suicídio é uma interrupção de função. Você simplesmente sai da vida para uma porta que te leva ao sofrimento e mata moralmente, às vezes, aqueles que ficam, que perdem a perspectiva, que perdem a presença física, o amparo, o arrimo da família, o trabalhador, o filho. Então, causa todo um descontrole. Então, a oração ela tem que ser direcionada para todos. E como ela direcionava para ele preocupado com aqueles que ficaram, houve, né, uma transmutação dessa energia direcionada e alcançou benefícios muito grandes. Um trabalho que nós podemos fazer naturalmente. Nós não dependemos de estar dentro da casa espírita para orar, né, nesse período que está ainda na adaptação entre voltar e esperar um pouco mais, estabelecer protocolos de segurança. E por que não oramos? E por que já não trabalhamos em benefício das almas? Porque o sofrimento continua do mesmo jeito e com mais intensidade no mundo espiritual. Até porque muitos que desencarnaram e que passaram pela provação da pandemia, às vezes não aceitam a sua condição agora de vida. Insistem em retornar ao quadro, né, dos encarnados e desconhecem que a vida simplesmente continua. Muda-se a dimensão da existência, mas não muda costume, não muda comportamento, não muda a pessoa, né, de ser humano comum para um ser humano iluminado. Toda essa transição se faz com muita renúncia, com muito trabalho e com muita vivência. Um outro caso que ela cita para nós. Até o momento presente,
Os espíritos mais bem trajados e mais belos que tivemos ocasião de observar através de materializações que, na verdade, são, né, aparições. Materialização demandaria uma reunião de materialização, não é isso? É uma aparição à sua percepção, né, durante a vigília e também em corpo astral, foram os que passamos a citar. A entidade que se denomina Charles, martirizado, por amor ao Evangelho no século XVI. Na França, durante a célebre matança de São Bartolomeu, né? Quem já teve a oportunidade de ler, a noite de São Bartolomeu foi uma noite de morticínio, né? A briga entre católicos e protestantes, e até hoje o número de mortos nisso daí é uma incógnita, né? Para uns que defendem a sua ideologia, não morreram mais de 2.000 pessoas, para outros foram mais de 30.000 pessoas. Na verdade, houve um grande número de vítimas, que não são vítimas exclusivas, já que a injustiça não alcança ninguém, perdão, mas são vítimas no sentido que tiveram que partir repentinamente. Charles foi um deles. Ele foi martirizado, mas muito longe de se envolver nas vibrações inferiores, nas vibrações de vingança, de raiva e de rancor. Ele ascende a espiritualidade como espírito superior que já era. Comumente se deixa ver em trajes de iniciado hindu. Aí a gente vai falar assim, peraí, ele morreu na França no século XVI. Então ele deveria aparecer como aquela personalidade, já que ele mantém o nome. E, no entanto, ele aparece como um iniciado hindu, sinal de reencarnações passadas, talvez onde ele tenha conseguido alcançar uma luz espiritual maior. Tendo se mostrado uma única vez, diz ela para nós, em trajes de príncipe indiano. Então, olha a personalidade que é. Mentor, né, da Ivone Pereira. Visto que no século XVII foi soberano na Índia, então já havia sido príncipe, iniciado hindu, um médico, né, na França, com grande trabalho em benefício das pessoas, para chegar até ela e apresentar-se, né, dessa forma. Frederico Chopin, o músico, que já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições. Olha que detalhe, gente. Durante toda a sua vivência mediúnica com ele apenas mudou de roupa 4 vezes. A gente pode achar assim estranho, porque a gente muda de roupa uns 2 vezes por dia, outros 3, outros uma vez. Aí vai tendo aqueles mais relaxados, uma vez a cada 2 dias, a cada 3 dias, uma vez por semana, uma vez por mês. Mas o espírito Frederico Chopin, em todo o trabalho mediúnico dela até essa obra, havia mudado apenas 4 vezes. Não há necessidade de se mudar uma indumentária, porque ela não vai sujar, ela não vai tomar nenhum tipo de cheiro desagradável, e até porque a sua mente vai alterando a constituição dela constantemente, à medida que a gente pensa, aquele perispírito plástico toma formas e proporções do pensamento. Mas como ela está citando, e o foco deste capítulo é a ação mental na aparência, nos recursos e na vestimenta dos espíritos, ela não deixa de citar este detalhe. Ele já variou a indumentária 4 vezes em suas aparições, deixando perceber em 2 delas, apuradamente, trajada à moda de sua época, o reinado de Luís Filipe na França, mas todo envolto num luar azul translúcido como neblina. Então, imagina o que é ver, né, Frederico Chopin. Aliás, o próximo capítulo é Frederico Chopin na espiritualidade. Ela vai contar o trabalho desse espírito no mundo espiritual. Victor Hugo, o poeta, né?
a quem só podemos distinguir o busto, também envolto em neblinas lucinantes, argênteas, com reflexos azuis, pronunciados, sem que pudéssemos destacar o feitio dos trajes. Então, é um espírito de uma certa elevação, que aparenta para ela apenas o busto, apenas uma formação, que tem, né, ali recursos, igual ela coloca para nós assim, argênteos, né, prateados, com uma luminescência, e ela não consegue nem investigar detalhes daquele feitio. A falange de iniciados hindus, de que somos pupila espiritual, como todos os seus integrantes, esforçando-se para serem contemplados em seu uniforme característico, as gemas do anel e do turbante, inclusive envoltos em neblinas lucinantes com reflexos azuis. Lázaro Zamerford, o criador do Esperanto, vaporoso, mas muito humanizado em seu terno do século XX, circundado de um halo como formado de ondas concêntricas que indicaria o elevado trabalho intelectual, detalhe também observado em Victor Hugo. Então, nós imaginamos assim, como nós vamos nos vestir como espíritos, né? Quando adentrarmos a pátria espiritual. Porque essa questão de moda, essa evolução de vestuário, é uma coisa muito ligada ao comportamento, ao quadro social do nosso planeta. O mundo espiritual vive dentro de um equilíbrio muito grande dessas necessidades, né, de aparecer mais ou menos. Então, as roupas tendem a uma uniformização que lhes dê conforto e, ao mesmo tempo, que lhes dê também uma aparência de uma sociedade muito mais moralizada. Sem essas extravagâncias, sem essas apelações que se tornaram várias vezes ao nosso tipo de vestuário. E, finalmente, um vulto muito nobre observado no ano de 1930, cuja identidade ignoramos, mas a quem denominamos anjo guerreiro, pelas particularidades do quadro que se deixou contemplar. Observem que os espíritos tomam formas para também que a sua forma, a sua aparência, escreva uma mensagem. Imagina o que ela viu aqui e ela determina como um anjo guerreiro. Olha o que ela coloca para nós. Acreditamos, porém, tratar-se de algum integrante da Legião Protetora do Brasil ou do movimento espírita no Brasil. O certo era que trajava uma túnica grega, curta, atada por um cinto dourado, um diadema discreto, um simples friso de ouro à cabeça e guiando uma biga romana, como quem construída de alabastro, com a destra empunhava as rédeas sem que todavia aparecessem os cavalos. E com a sinistra, né, que é com a mão esquerda, uma flâmula de grandes dimensões alvinetentes, onde se lia Salve Brasil Imortal. Então, os espíritos também utilizam dessa aparência para demonstrar autoridade, para demonstrar trabalho, para demonstrar utilidade também, para assustar alguns, para rememorar o seu próprio passado. Há tudo isso numa leitura que se faz daquilo que se vê. Da mesma forma que a gente vai à rua e vê uma pessoa maltrapilha, uma pessoa que vive na rua, faz uma leitura do seu sofrimento, quando vê a face envelhecida, quando vê as vestes toda suja, quando vê o corpo às vezes ferido, emagrecido, totalmente, né, com dificuldades de locomoção, com dificuldades para poder viver uma vida digna, é uma leitura daquela imagem, que é a imagem de uma sociedade doente, porque enquanto nós temos irmãos nessa condição, é porque nós, como sociedade, também somos doentes. Assim também os espíritos, só que numa forma diferente, alguns que são superiores mostram através de uma imagem uma autoridade que induz ao respeito. Lembra da carta, né, de Públio Lentulus a Tibério César, falando de Jesus, quando ele diz:
aqueles que o veem são obrigados ou a amá-lo ou a temê-lo. É a imagem que se vende naturalmente, sem nenhum tipo de apelo, sem nenhum tipo de querer impressionar. Pelo contrário, ele estava ali humanizado e mesmo assim passava totalmente aquela imagem de autoridade maior. Essa semana assisti um videozinho no Facebook que chama muita atenção, que o vídeo foi postado por uma pessoa de uma outra religião dizendo: eu admiro a humildade de Chico Xavier. E eu achei interessante, porque vinha de uma outra pessoa, assisti o vídeo e li os comentários. O vídeo, o Chico estava com 87 anos, psicografando, muito surdo, muita dificuldade de entender o que o repórter perguntava. E o repórter perguntou a ele assim, como é que ele se sentia sendo uma pessoa assim tão conhecida e ao mesmo tempo naquela expressão, é a imagem que se vende, muito humilde. Aí ele fala com o repórter assim, mas eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho aonde dormir. Eu almoço uma vez por dia. Eu cumpri a tarefa que o Senhor me confiou. Então eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu não tenho que me preocupar com esses detalhes que o Senhor está falando. Eu estou aqui simplesmente para ser escravo daqueles que me buscam. Ele não vende apenas a imagem da humildade, ele é a humildade em pessoa. E os comentários que se desdobraram depois do vídeo diziam isso. Nunca vi tamanha grandeza num homem tão simples. Esse é o segredo daqueles que alcançaram, que se libertaram das próprias dificuldades, das próprias amarras. E com certeza a nossa aparência vem de uma imagem. Não a aparência apenas da roupa, do vestuário, se está bem vestido, se está mal vestido, mas pode vender uma imagem de descaso, de desleixo, de indiferença. Uma pessoa que vai, por exemplo, a um tipo de manifestação, de reunião, de velório, vestida de uma forma extravagante, mostra-se um desrespeito. Então, para todas as situações, a nossa própria aparência ela é julgada. E dos espíritos não é diferente. Então, eles também demonstram através da aparência, como a materialização de Clarenço, na reunião de Peixotinho, quando ele traz, né, aquele cajado iluminado que clareia todo o salão, demonstrando que ele era um espírito iluminado. E usava um cajado totalmente desnecessário para a sua vida como espírito, mas que ele gostava de ter, era uma particularidade do espírito. Estampava-se visivelmente nesta entidade, a do anjo guerreiro, assim materializada, o tipo oriental, o árabe, evocando também o tipo brasileiro, muito conhecido no estado de Goiás. Era jovem, bela e sorridente, e um luzeiro cor-de-rosa envolvia-o, espraiando-se em torno e se estendendo longamente sobre uma multidão que cantava hosanas e impunha pequenas flâmulas, multidão que seguia em cortejo atrás da bica. Não nos estenderemos em particularidades quanto a essa visão, porque não julgamos-las interessante para estas páginas. No entanto, jamais fomos informada da entidade e de tão formoso espírito. Acrescentaremos apenas que a sua aparição assinalou etapa definitiva em nossa vida, em nossos trabalhos espíritas. Imaginemos nós com a capacidade de ver os espíritos. Será que teríamos discernimento para ver sem se perturbar? Para estar deitado na cama e de repente abrir os olhos e ver um rosto sobre o seu? Ou ver alguém arrastando-se? Ou ver alguém te implorando ajuda? A mediunidade, ela vem quando o medianeiro ele está pronto, quando ele desenvolve recurso. Hoje nós estamos fazendo um curso de longo período, né? A Rita até postou, nós chegamos a 5 anos, né?
do nosso grupo de estudo. Isso é muito válido, porque 5 anos de estudo, e é um estudo que já passou por algumas obras, começa a nos dar reflexões positivas, começa a nos dar um pouco de tarimba para o campo da mediunidade. Se eu não tenho ainda recursos para trabalhar nessa área, se eu não consigo observar, sentir, interpretar, eu já tenho recursos intelectivos para atuar nessa área, para melhorar, né, os meus conhecimentos através das nossas viagens astrais pelo corpo físico, como no livro Missionários da Luz, onde os espíritos buscam as almas que querem estudar e fazem cursos, geralmente pela madrugada, entre 2 e 4 da manhã, para que essas almas também desenvolvam seus próprios conhecimentos. Comumente, os espíritos que se nos apresentam trajados, conforme o fizeram durante a existência carnal, os homens, com o terno que habitualmente usavam, acentuando este ou aquele detalhe que melhor os identifique, e as mulheres com os vestidos que igualmente de preferência usavam, mas raramente algumas se deixam ver com a indumentária com que foram sepultados, e ainda outros com os trajes que se desejariam possuir, mas que não chegaram a usar. Pode acontecer isso, o espírito, né, levar consigo aquela impressão da roupa com que foi sepultada, é muito comum, porque às vezes ainda preso à carne, ele traz aquele reflexo no perispírito daquela roupa e sustenta aquilo ali por um longo período, até que ele identifique a sua capacidade de poder mudar, né, de poder plasmar uma roupa diferente ou colocar detalhes diferentes naquela roupa e possa identificá-lo de uma outra forma. 2 meses após o falecimento de nossa mãe, nós e mais 3 pessoas da família vimos-la assistindo a uma reunião de preces em sua intenção, trajando um costume de gabardine azul marinho com um cachecol de seda quadriculada branca e preta, veste por ela preferida para as viagens que fazia em visita aos filhos nos últimos meses que viveu. Olha que interessante. Quando ela, 2 meses depois, após a morte da mãe, ela conseguiu observar a mãe com uma vestimenta que ela teve lá na sua vida material. Toda vez que ela saía para visitar os filhos, ela tinha uma roupa que ela gostava de ir com ela. Então, naquele momento que ela saiu para algum lugar, o que o pensamento buscou? Aquela identidade, e naturalmente aquela roupa estava ao seu alcance. Uma tia nossa, continua ela dizendo da sua experiência, a senhora, e coloca só as iniciais, falecida no interior do estado de São Paulo, em 1950, cerca de 20 dias após o trespasse, apresentava-se a nossa visão no Rio de Janeiro, dizendo ter vindo visitar-nos, pois se sentia saudosa. Então, a senhora, a tia dela, havia morrido em São Paulo, e 20 dias depois, apareceu na residência dela, no Rio de Janeiro, dizendo, olha, eu vim te visitar, que eu estou com saudade. Vestia um costume preto, e um véu de rendas negras cobria-lhe inteiramente o corpo. Então, ela estava com a roupa preta e um véu por cima cobrindo todo o corpo, partindo da cabeça e atingindo os pés. Sua configuração perispiritual, como vemos, era chocante. Imagina ver isso, né, na penumbra, mais à noite, um espírito todo trajando de preto com um véu, né, que cobre da cabeça aos pés, e ela ainda identifica uma parente que diz ter ido visitar ela. O véu incomodava horrivelmente, e ela se debatia aflita e irritada, tentando em vão retirá-lo de si. Então, aquele véu que partia da cabeça, às vezes,
asfixiava ele e ela tentava se debatendo, tirar ele, mas não conseguia. Agradecemos a visita, olha que interessante, sempre dá utilidade à aparência, né? Que bom que a senhora veio me visitar, fico muito satisfeita. E o interesse pela solidão em que vivíamos, pois na ocasião asseverou-nos encontrar-se penalizada ante as provações com que nos debatíamos e convidamos-las a orar, a fim de poder libertar-se daquele incomodativo manto, sem que, no entanto, nos fosse possível compreender o que poderia causar semelhante fenômeno. Então, ela falou assim, olha, eu fico muito grata a senhora ter vindo me visitar, preocupada de eu morar sozinha, mas vamos orar agora, quem sabe a oração traga um benefício e a senhora consiga retirar esse manto que tanto está incomodando. Cerca de um mês mais tarde, porém, soubemos, por pessoa da família presente ao seu funeral, que a nossa tia fora sepultada com o costume azul marinho escuro e um véu de rendas negras cobrindo-lhe o rosto e o corpo. Exatamente a mantilha tipo espanhol que usava no assistir à missa e tomar a comunhão como boa católica que fora. Então, ela levou consigo para a aparência as impressões que ela teve no momento do sepultamento. É muito natural. André Luiz leva consigo as impressões do médico e chega ao mundo espiritual vestido, trajado como médico. Nós também levaremos uma aparência, levaremos alguma coisa que a nossa mente arquiteta. Mas é interessante saber que através da oração, da postura mental e do pensamento fixo, nós podemos nos libertar de todas as limitações e podemos reconstruir tanto a nossa aparência como a nossa dignidade. Mais um caso, ó. Uma filha do espiritista senhor Antônio Augusto dos Santos, residente em Belo Horizonte, 3 dias após a morte de sua irmã Elizabeth, menina de 14 anos de idade, viu-a pela madrugada no seu próprio quarto de dormir, pairando no ar e trajando um suntuoso vestido de baile, tipo Imperatriz Eugênia. Não faço nem ideia o que seja esse vestido. Mas a irmã, 3 dias depois da morte da irmã mais nova, a viu, né, flutuando no quarto, vestida, né, com aquele vestido de imperatriz. Tão feérica a luz que a circundava, que, clareando todo o aposento, permitiu à vidente observar detalhes, tais como o desenho das rendas que ornavam o vestido, babados, fitas e flores. Asseverava a jovem vidente que o vestido era salpicado de pequenas pérolas, como gotas de orvalho. Detalhe que por nós também foi observado em 2 das 4 indumentárias perispirituais apresentadas pela entidade de Frederico Chopin. Então, é uma característica, né, de aparições de espíritos em condições melhores. Porque seja inspirada e futurosa pintora, a filha do senhor Antônio dos Santos, no dia seguinte, desenhou com minúcias a visão que tivera pela madrugada, dando a ver os detalhes do vestido que a menina morta absolutamente não possuía quando viva. Olha só que detalhe, outro detalhe interessante. Então, ela pode chegar do outro lado e plasmar uma roupa que ela não tinha, desde que ela tenha merecimento, desde que ela tenha conhecimento da técnica, ou que algum outro espírito a faça por ela até que ela tenha condições de fazer. E por que ela aparece nessa condição toda? Porque é um espírito completista, que desencarnou com 14 anos, com certeza, recuperando um tempo perdido de encarnação passada. Naturalmente, proveio de alguma expiação e a sua aceitação e a sua condição lhe favoreceu esta atitude espiritual superior. Semelhante materialização espontânea e inesperada teve o dom de reanimar e consolar os desolados pais da jovem falecida,
que se mantinham sucumbidos ante a acerba provação. A mediunidade, ela tem que ter um caráter consolador, como a doutrina espírita. Não há um uso da mediunidade sem nenhum tipo de utilidade. Nós vemos aí tantos médiuns que utilizam a mediunidade para favoritismo, para orientações pessoais, para resolver problemas íntimos que deveriam estar sendo resolvidos em consultórios psicológicos ou psiquiátricos. Pessoas que buscam na mediunidade tratamento para o corpo, enquanto nós temos o corpo da medicina que está aí para essa finalidade. A mediunidade tem um caráter consolador. Não se psicografa uma carta apenas por curiosidade ou para alimentar o ego daquele que interveio. Ela tem que ter um caráter de consolar. Ela tem que ter uma palavra ali de reflexão positiva. Uma aparição dessa nada mais é que uma tranquilidade para uma família que estava sofrida, que estava sentida da perda daquela jovem. E a irmã talentosa na pintura pôde captar todos os detalhes graças à luz que aparecia com aquela criança desencarnada e fez aquele quadro que, com certeza, aliviou em muito o coração sofrido da família. Como seria bom se convivêssemos assim com os espíritos? Com extrema naturalidade, retirando de nós aqueles medos que foram incutidos das assombrações, das perseguições, e o medo que nós temos porque por uma mente ainda invigilante, associada a mentes também invigilantes, que incentivam em nós a dúvida, a insegurança, a incerteza. Como será bom quando nós prepararmos para dormir, antes do nosso sono, façamos a nossa leitura proveitosa, profunda, reflexiva, consoladora, e possamos abrir campo para que a espiritualidade também utilize esse recurso, essa energia, em benefício dos espíritos, antecipar essa convivência de forma natural, porque médium não é aquele que senta 1 hora por semana para receber espírito. Isso daí é alguém desequilibrado que precisa de alguma forma desse trabalho para diminuir a sua carga kármica. Médium é o intermediário. É algo muito maior que Allan Kardec define. É aquele que consegue conviver, que une essas duas dimensões de forma natural, como uma ponte que não se sente amedrontada por unir mundos diferentes, né, latitudes diferentes, margens diferentes da mesma realidade, do mesmo quadro. De outro modo, encerrando aqui para nós na noite de hoje, espíritos plenamente espiritualizados, como Adolfo Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio, foram por nós distinguidos envergando longa túnica vaporosa, nívea, cintilante, levemente esbatida de azul. O primeiro, né, o Dr. Bezerra, costuma deixar ver-se também trajando o avental de médico, com barrete, ao passo que o segundo, isto é, Bittencourt, a quem uma única vez vimos em um dia de grande provação, há muitos anos, talvez pela sua qualidade de poeta do Evangelho, trazia uma coroa de louros ou de mirto ou carvalho, como os antigos intelectuais gregos e latinos. Então, com certeza, os espíritos também, através da sua aparência, através da sua imagem, demonstram quem são. Nós também fazemos isso. Através das nossas ideias, através do conteúdo daquilo que a gente fala, dos nossos pensamentos mais íntimos, nós também mostramos quem somos. E, com certeza, ainda somos uma realidade que precisa muito melhorar, depurar, para crescer espiritualmente. Então, nós vamos aqui